Oi, turminha, bom dia. Como eu disse para vocês, eu não consegui montar a revisão para vocês, mas eu vou explicar aqui a prova através desse vídeo, certo? Para poder facilitar para vocês. Peço que vocês assistam com muita calma. Se ficarem com dúvida ainda, que assistam novamente, que vai facilitar na hora de fazer a prova, tá bom? Então, nós vimos nesse bimestre um pouco a respeito dos verbos, sobre os jornais, então é isso que vai cair nessa prova. Vocês podem ter se assustado um pouco com o tamanho dela, é que tem muitas imagens, então por isso que a prova na questão de páginas dá a impressão que ela é muito grande, mas referente assim às questões, não tem tanta coisa assim, certo? Olhando aqui a primeira questão, nós temos o seguinte, ó. Durante esse bimestre, constatamos que os jornais impressos ou digitais nos mantêm informados sobre os principais fatos que ocorrem no mundo. Nesta prova, apresentaremos novos textos jornalísticos, provocando e ampliando sua capacidade de ler o mundo. Então, vocês têm que analisar primeiro aqui nessa imagem desse jornal Joca, certo? Tá dizendo aqui, então nós podemos verificar aqui, ó, a parte do cabeçalho, recapitulando, né, retomando o que nós já vimos, é aquela parte que tem o nome do jornal, a tiragem, ou seja, quantos jornais foram impressos, quantas edições já foram, por exemplo, aqui esse número 139 indica quantas edições já foram feitas. Essa parte aqui de cima, nessa parte amarela, na cor amarela, é o cabeçalho do jornal, que tem essas informações. Embaixo aqui nós temos aqui, ó, manchas de óleo atingem praias do Nordeste. Essa informação aqui é a parte mais importante, digamos que a notícia principal. Então, essa notícia principal recebe um nome. Qual que é o nome que essa notícia principal recebe, certo? Então, na questão da letra A está pedindo isso. Qual que é a mensagem principal? Depois, nós temos o quê? Uma informaçãozinha aqui abaixo da notícia principal. Tem aqui, ó, há mais de 130 pontos afetados pela substância que prejudica animais e seres humanos, indicando que está na página 3. Então, depois, essa mensagem que tem abaixo aqui também recebe um nome. E qual será que é esse nome? Esse trechinho aqui? Será que é cabeçalho? Será que é uma legenda? Ou será que a legenda eu só tenho nas fotos? Ou será que é lead? Qual que é essa informação abaixo aqui dessa notícia mais importante recebe um nome? Qual nome será que é mesmo? Então, aqui na letra A, localize e escreva no quadro abaixo a manchete desta edição do jornal. Sempre a manchete é o que? A notícia mais importante. Qual que é a notícia mais importante nessa página desse jornal? Letra B, logo abaixo da manchete, lemos há mais de 130 pontos afetados pela substância que prejudica animais e seres humanos. Esse texto, na linguagem jornalística, é chamado de. Então, será que é legenda? Será que é cabeçalho? Será que é lead? Então, qual que é essa informação? Qual o nome que ela recebe? Depois aqui na questão 2, ó, leia a seguir a reportagem que corresponde à manchete da primeira página apresentada na questão anterior. Então, tem aqui um texto. Manchas escuras aparecem em mais de 130 locais no litoral nordestino. A Polícia Federal iniciou em 2 de outubro uma investigação para descobrir a origem das manchas de óleo que apareceram em 132 pontos em praias nordestinas, até o fechamento desta edição, desde o início de setembro. A substância já foi avistada em 9 estados: Alagoas, Sergipe, Ceará, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba e Bahia, de acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Segundo o IBAMA, trata-se de petróleo cru, ou seja, petróleo no estado natural, antes de passar por qualquer processo químico. Em nota, a Petrobras, empresa brasileira de petróleo, informou que o material visto não é produzido nem comercializado pela companhia. De acordo com a Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, as suspeitas de que a substância tenha sido descartada por um navio ainda não identificado. IBAMA e Petrobras se comprometeram a fazer a limpeza das praias. Ao Joca, o órgão ambiental afirmou que ainda não há como prever
quando as praias estarão completamente limpas. O Projeto Tamar, iniciativa que luta pela preservação das tartarugas marinhas, decidiu suspender a soltura de filhotes de Sergipe ao extremo norte da Bahia. O receio é que os animais entrem em contato com as manchas de óleo ao caminhar em direção ao mar. O Tamar cogita a possibilidade de soltar as tartarugas em alto mar ou em outro lugar da Bahia. Quais são os impactos? Animais. Até o fechamento desta edição, a presença da substância havia provocado a morte de 11 tartarugas e uma ave, de acordo com dados do IBAMA. As vias aéreas dos animais podem ficar entupidas pelo óleo e eles passam a ter dificuldade para respirar. Além disso, ao ingerir o material, os bichos podem ser intoxicados. Humanos. O IBAMA alerta que as pessoas devem evitar o contato direto com o óleo, pois o petróleo possui componentes tóxicos. Se não houver manchas na água, o banho de mar está liberado. Então é um texto que fala a respeito dessas manchas, desse petróleo, aliás, que misteriosamente foi lançado ao mar, e está dizendo o quê? Que as tartarugas sofreram com isso, podem morrer se continuar tendo esse contato, a ave também já morreu, para os seres humanos também tem substâncias que fazem mal. Então vocês vão ter que analisar aqui as questões. Após a leitura do texto, é possível entender que as manchas de óleo que surgiram em vários pontos de praias nordestinas não provocaram qualquer prejuízo aos animais daquela região? Será que foi dito isso? Segunda alternativa, as manchas de óleo que surgiram em vários pontos de praias nordestinas vão provocar ou já provocaram sérios danos aos animais, aos seres humanos? Foi dito isso? Tem alguma informação a respeito disso lá? Os turistas podem ficar tranquilos porque, apesar das manchas de óleo encontradas em algumas praias nordestinas, todas elas estão liberadas para o banho. Foi dito isso? Será que foi dito que elas estão liberadas? Ou que tem substâncias tóxicas? Conclusão que a gente pode chegar? Letra B. O Projeto Tamar é um projeto brasileiro que luta pela preservação das tartarugas marinhas. Que solução seus técnicos encontraram para evitar que filhotes de tartaruga tivessem contato com as manchas de óleo ao caminharem em direção ao mar? O que foi feito? Será que eles soltaram esses animais? Será que eles deixaram esses animais em algum local seguro? Será que eles pensam na possibilidade de soltar esses animais em outros locais? Qual que foi a decisão tomada por eles? Letra C. O texto afirma que alguns animais podem ter dificuldades para respirar por conta da presença dessas substâncias na praia. Isso pode acontecer porque, preste atenção que a dificuldade aqui, pessoal, é para respirar, certo? Porque, todas as informações, as manchas são de petróleo cru, as vias aéreas dos animais podem ficar entupidas pelo óleo, eles podem ingerir esse material. Todas essas alternativas tem no texto, mas a pergunta está se referindo à dificuldade de respirar por conta desse material. Atentem-se a isso, tá? D. Releia o terceiro parágrafo do texto. Que pergunta o repórter do Joca fez para obter a resposta apresentada? Vocês terão que ir até o terceiro parágrafo do texto. Qual que é o terceiro parágrafo? Certo? Vão analisar o terceiro parágrafo e verificar que pergunta que o Jornal Joca, o repórter do Jornal Joca, poderia ter feito para ter conseguido esse tipo de resposta. Ok? Na letra E. Como você já sabe, os assuntos tratados nos jornais são organizados em diferentes seções. Pinte o jornal com o nome da seção que você considera mais adequada para a publicação dessa reportagem. Então, essa reportagem falando sobre as tartarugas, sobre o mar, sobre essa mancha de óleo que prejudica a vida dos animais e das pessoas, ela se encaixa em qual seção? Será que turismo, esporte, meio ambiente, tecnologia ou ciência? Em qual seção que se encaixa esse assunto? E você vai ter que justificar a sua escolha. Você escolheu determinada seção, por que motivo? Você vai ter que explicar aqui para mim, tá? 3. Quando lemos a notícia ou reportagem, além de ampliarmos nosso conhecimento a respeito do assunto tratado, formulamos uma opinião sobre ele.
Veja o que o garoto Cristiano, de 12 anos, morador de Nisa Floresta, Rio Grande do Norte, pensa a respeito da reportagem que você leu na questão anterior. Aqui tem a opinião dele sobre as manchas e você vai ter que dar a sua opinião. É uma resposta pessoal. 4. Veja que boa notícia esta manchete anuncia. Poluição de Pequim caiu pela metade em 10 anos. Então você vai ter que colocar o quê? O verbo da manchete. Qual que é o verbo aqui? Lembre-se do verbo, aquela palavrinha que eu consigo colocar ela no passado, presente e futuro, certo? Então qual que é o verbo? Em qual tempo que está flexionado? Certo? Passado, presente e futuro. Qual que é o tempo? A qual conjugação pertence? Vocês se recordam? Qual conjugação? Terminada em AR é uma, terminada em ER é outra, em IR é outra. Então, qual conjugação que é? Escreva o infinitivo desse verbo aqui na letra D. O infinitivo é o verbo naquela sua forma primitiva, certo? Como que é esse verbo que vocês encontraram nessa sua forma, nessa sua maneira inicial, na maneira primitiva? E reescrever essa manchete no tempo futuro. Depois aqui na questão 5, é uma questão que nós fizemos na apostila, está idêntica. Atentem-se, como eu disse, o verbo ele se refere a um sujeito, certo? É um sujeito que pratica a ação do verbo. Atentem-se a isso, pessoal, não se esqueçam disso, nós falamos muito sobre isso na aula. O verbo ele vai ter que concordar com o substantivo que pratica a ação. Então, prestem atenção, certo? Na hora de fazer isso aqui, para verificar quem que pratica a ação indicada aqui na questão 5, tá? Esta foto ilustra a notícia apresentada. Escreva uma legenda para ela, considerando os dados apresentados no texto. Então, aqui, ó, prestem atenção também que essa questão aqui, para quem ficou com dúvida na questão lá no comecinho da prova, essa questão aqui, ó, ajuda a resolver a dúvida, certo? Porque, ó, tá dizendo aqui, ó, a foto, temos aqui uma foto e vocês têm que colocar uma legenda para essa foto. Então, vocês vão ter que colocar ali informando o que eu verifico aqui. Tem que ser uma informação precisa a respeito da imagem, o que a imagem mostra, tá? Leia o trecho a seguir. Organizada pela ONG Parceiros do Mar, a ação teve a participação de crianças e adolescentes. Eles foram divididos em grupos e receberam orientação dos monitores. Depois, saíram coletando os resíduos jogados pelos frequentadores. Você deve ter notado que os fatos apresentados na notícia já ocorreram. Reescreva o trecho imaginando que esses fatos ocorrerão num tempo futuro. Então, já tem o comecinho aqui, vocês vão ter que colocar esse trecho no tempo futuro. Prestem atenção novamente a quantas pessoas que praticam ação, se é uma pessoa só, se é mais de uma, o verbo no tempo futuro, como é que fica. Não se esqueçam da diferença da terminação AM, da terminação AT-O, certo? Eu tô pedindo aqui o tempo futuro, tá? 7, para poder finalizar aqui. Os textos apresentados nesta prova trataram de importantes questões relacionadas ao meio ambiente. Que manchete você gostaria de ler a respeito nos jornais de amanhã? Escreva no quadro abaixo. Então, mais uma questão que é uma resposta pessoal, onde você vai retratar, onde você vai colocar uma manchete de alguma coisa que você queria que aparecesse, alguma coisa, com certeza uma coisa boa, né? Quando a gente quer alguma coisa, sempre uma coisa boa. Alguma notícia boa, alguma manchete informando sobre esse assunto, sobre o meio ambiente, sobre tudo que nós falamos aqui. Então, qual que é a informação que vocês gostariam de ter? Uma manchete que vocês gostariam de ver nos jornais amanhã, certo? Então, essa foi a explicação da prova. Espero que vocês, se vocês assistirem uma vez e mesmo assim ficarem com dúvida, assistirem a segunda, certo? Para poder facilitar para vocês a compreensão das questões, tá bom? Tchau!